em uma pequena aldeia cercada por campos dourados e pastagens verdejantes. Onde o cheiro do pão assado misturava-se ao aroma das flores silvestres, havia uma casa simples mas acolhedora. Era a residência de um homem idoso, conhecido na comunidade como um pai amoroso e sábio. Ele tinha 2 filhos. O mais velho, Robério, um trabalhador diligente, cujas mãos eram tão duras quanto o solo que cultivava. E o mais jovem, Samuel, que sonhava com um mundo além dos limites da propriedade familiar. A atmosfera na casa era uma mistura de amor e tensão, especialmente entre os irmãos. Robério, com seu senso de dever e responsabilidade, olhava com desaprovação para a curiosidade e a rebeldia do irmão mais novo. Samuel, o protagonista desta história, estava preso em um conflito interno. Ele ansiava por aventura e liberdade, por uma vida que não se limitasse às obrigações familiares. O peso das expectativas de seu pai e de seu irmão tornava-se cada vez mais insuportável. Em seu coração, uma chama de rebeldia ardia. Ele desejava explorar o mundo, experimentar a vida em seus termos, mesmo que isso significasse abrir mão de tudo o que conhecia. O desejo por uma autonomia total o consumia, e num momento de impulso, ele decidiu pedir a parte de sua herança. Para ele, essa decisão era mais do que uma simples transação. Era um grito por liberdade. No entanto, essa escolha estava longe de ser simples. O pai, um homem de profunda fé e paciência, recebeu o pedido de Samuel com um misto de tristeza e compreensão. Ele sabia que o filho estava em uma busca por identidade, mas ao mesmo tempo, seu coração se partia ao imaginar a dor da separação. O amor que sentia por Samuel era profundo, e ele se preocupava com o que o futuro reservava para o filho. A expectativa de um retorno feliz era uma luz que ele mantinha acesa em seu coração, mas a incerteza do que viria era uma sombra que o seguia. Enquanto Samuel partia, a aldeia observava com olhos curiosos. As conversas murmuradas nas praças e nas casas refletiam a preocupação e a incredulidade dos vizinhos. Como poderia um filho abandonar seu lar e sua família em busca de um sonho incerto? Robério, o irmão mais velho, permanecia em um silêncio profundo, sentindo uma mistura de raiva e pena. Para ele, a decisão de Samuel era uma traição ao legado que seu pai havia construído com tanto esforço. O que estava em jogo era mais do que um relacionamento familiar. Era a honra da família e a continuidade de suas tradições. Conforme os dias se transformavam em meses, a vida na casa seguia seu curso. O pai continuava a trabalhar nos campos, mas seu coração estava ausente, perdido nas lembranças do filho que partira. Robério, por sua vez, mergulhou ainda mais em suas obrigações, tentando preencher o vazio deixado por Samuel. A dor da partida não se dissipava. Pelo contrário, tornava-se cada vez mais palpável, como uma ausência que ecoava em cada canto da casa. O clima de expectativa pairava no ar. O que aconteceria com Samuel em sua jornada? Ele encontraria a liberdade que tanto desejava ou se perderia em um mundo desconhecido? As perguntas se acumulavam, criando uma nuvem de incertezas que pairava sobre a aldeia. O retorno do filho pródigo, se é que viria, prometia ser um momento de revelação, não apenas para Samuel, mas para todos os envolvidos. O que estava prestes a acontecer mudaria não só a vida de um jovem sonhador, mas também o destino de uma família inteira. Os primeiros dias fora de casa foram uma mistura de excitação e medo para Samuel. Ele caminhava por estradas desconhecidas, cercado por paisagens que desafiavam sua imaginação. As montanhas ao longe pareciam sussurrar promessas de aventuras, mas cada passo que dava era também um lembrete do que deixara para trás. A liberdade que tanto almejava não vinha sem seu preço. À noite, quando a escuridão se estendia sobre o mundo, ele sentia a solidão apertar seu peito, como se o vazio deixado pela família fosse um fardo invisível. É isso que eu queria, pensava, enquanto olhava as estrelas cintilantes no céu. Estar longe de todos, só para me sentir perdido. O desejo de explorar-se chocava com a realidade de sua escolha. Ele não havia previsto que a liberdade também significaria enfrentar desafios sem o apoio de seu pai ou de Robério. Cada nova cidade era uma promessa de novas experiências, mas também de incertezas. E com cada desafio que surgia, a lembrança do lar tornava-se mais intensa, como um eco distante que não podia ser ignorado. Na aldeia, a vida continuava sua rotina. O pai, embora ainda triste, tentava manter o semblante sereno enquanto trabalhava nos campos. Ele falava com as plantas como se fossem seus filhos, confiando que, apesar da ausência de Samuel, havia vida e esperança a ser cultivada. O que será que ele está fazendo agora? Pensava. Enquanto suas mãos calejadas aravam a terra, a cada dia o pai se perguntava se havia feito a escolha certa ao permitir que Samuel partisse. Ele queria que o filho fosse feliz,
Mas a dor da separação era uma ferida aberta que não cicatrizava. Robério, por sua vez, lidava com a situação de sua própria maneira. Ele se esforçava para manter a propriedade em ordem, mas a falta de Samuel era um peso em seus ombros. Se ao menos ele tivesse ficado, poderia me ajudar com tudo isso, murmurava para si mesmo, enquanto consertava uma cerca danificada. O silêncio na casa era ensurdecedor, e cada vez que olhava para os objetos que Samuel havia deixado para trás, sentia um nó na garganta. A raiva que sentia em relação ao irmão se misturava à preocupação, criando um turbilhão de emoções que o deixava exausto. Certa manhã, durante o café da manhã, o pai decidiu abordar Robério sobre a ausência de Samuel. "Você acha que ele está bem?" perguntou, quebrando o silêncio que pairava sobre a mesa. Robério ergueu os olhos, surpreso com a pergunta. "Não sei, pai. Ele fez a escolha dele, e agora deve arcar com as consequências. Mas ele é meu filho. Eu me preocupo com ele. E você deveria se preocupar também", o pai respondeu, com um olhar de tristeza. Robério desviou o olhar, não querendo compartilhar seus verdadeiros sentimentos. "Acho que ele é um ingênuo. O mundo lá fora não é como ele imagina." As palavras de Robério ecoaram em sua mente. Ele também se sentia dividido. Enquanto seu irmão buscava liberdade, ele estava preso a um destino que não escolhera completamente. Ele queria honrar o legado da família, mas ao mesmo tempo, uma parte dele se perguntava se não havia algo mais além daquela vida simples. E se Samuel estiver certo? Questionava-se às vezes, mas logo afastava a ideia, convencido de que o caminho certo era aquele que seu pai havia trilhado. Em uma noite, Samuel encontrou abrigo em uma cidade que parecia vibrante e cheia de vida. As ruas estavam iluminadas por lanternas e os sons de risadas e música preenchiam o ar. Ele se viu atraído por um grupo de artistas de rua, cujas performances eram uma celebração de cores e emoções. A sensação de pertencimento que experimentou ali era como um sopro de ar fresco, mas, enquanto se divertia, uma pontada de culpa o acompanhava. "Enquanto eu estou aqui, meu pai e Robério devem estar trabalhando duro", pensou, olhando para os rostos sorridentes ao seu redor. Ele se divertia, mas a alegria era misturada com um gosto amargo de arrependimento. "Você deve aproveitar a vida, garoto", disse um dos artistas, percebendo a hesitação em seu olhar. "A vida é curta demais para se preocupar com o que ficou para trás." As palavras ressoaram em seu coração, mas a lembrança de seu pai e irmão o assombrava. Ele queria viver intensamente, mas não conseguia escapar do peso da responsabilidade que sentia. A distância entre os irmãos crescia a cada dia, e os desafios que cada um enfrentava pareciam intransponíveis. Robério, lutando para manter a tradição da família, sentia que seu esforço era em vão. Samuel, imerso em um mundo novo, lutava para encontrar seu lugar. O que deveria ser uma jornada de descoberta estava se tornando um campo de batalha interno e externo, e a sombra da dúvida pairava sobre ambos. E assim, enquanto a aldeia continuava a girar em sua rotina, o destino dos irmãos e do pai estava entrelaçado em um emaranhado de escolhas, desejos e obrigações, prometendo que o que estava por vir seria uma revelação para todos. Samuel caminhava pelas ruas iluminadas da cidade, mas a sensação de alegria que antes o envolvia agora começava a se dissipar, como uma névoa que se desfaz ao amanhecer. As risadas ao seu redor soavam como ecos distantes, e a música que antes o encantava agora parecia um lembrete constante do que ele havia abandonado. A liberdade que tanto desejava tornava-se um peso em seu coração. Cada risada, cada nota musical, trazia à tona a imagem de seu pai arando a terra e de Robério consertando a cerca. "Eu não sou um artista, sou um fugitivo", pensou, a amargura crescendo em seu peito. Durante os dias seguintes, Samuel tentou se integrar àquela nova vida, mas a falta de propósito começou a se tornar insuportável. Ele passava horas observando os artistas, mas não conseguia encontrar coragem para se juntar a eles. O medo de se expor e ser julgado se tornava uma barreira intransponível. Ele percebeu que a liberdade não era apenas uma questão de estar longe de casa, era também sobre encontrar um sentido na sua nova realidade. E a cada dia que passava, esse sentido parecia mais distante. Enquanto isso, na aldeia, a situação de Robério e do pai se tornava cada vez mais tensa. O trabalho nos campos estava se acumulando, e a pressão para manter a propriedade à tona estava afetando a saúde do pai. Ele se esforçava para não demonstrar fraqueza, mas o cansaço estava evidente em seu olhar. "Se Samuel estivesse aqui, tudo seria mais fácil", pensava Robério. Enquanto lutava para colher os frutos que começavam a apodrecer nas árvores, certa manhã, Robério decidiu que era hora de ir atrás de Samuel. Ele não podia mais suportar a dor da ausência do irmão e a pressão de manter a família unida. Com o coração pesado, ele se despediu do pai, prometendo voltar em breve. A viagem seria longa, mas Robério sentia que precisava fazer isso, não apenas por Samuel,
mas também por ele mesmo. A ideia de encontrar o irmão o enchia de esperança, mas também de medo. E se Samuel não quisesse voltar, o que isso significaria para eles? Enquanto Robério se dirigia à cidade, Samuel estava em um ponto de ruptura. Uma noite, após mais um dia de frustração, ele decidiu ir a um bar local. O ambiente estava cheio de pessoas buscando escapismo, e ele se deixou levar pela atmosfera. Uma jovem cantora subiu ao palco, e suas palavras tocaram algo profundo dentro dele. A vida é feita de escolhas, e cada escolha tem um preço. Ela cantava, e Samuel sentiu cada letra como uma facada na alma. Ele percebeu que havia fugido de casa em busca de liberdade, mas agora se via aprisionado em sua própria indecisão. Foi nesse momento que a tensão interna atingiu seu ápice. Ele precisava decidir se voltaria para casa ou se entregaria à vida que havia escolhido. O dilema o consumia, e enquanto a música ecoava, ele sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Eu não sei quem sou agora, pensou, a confusão tomando conta de sua mente. Eu não sou mais o filho que deixou a aldeia, mas também não sou parte deste novo mundo. Robério, por sua vez, estava chegando à cidade e sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele sabia que precisava encontrar Samuel antes que a situação em casa se tornasse insustentável. As ruas estavam movimentadas, e ele se sentia perdido em meio à multidão. A cada esquina que virava, esperava ver o irmão, mas a realidade era que eles estavam distantes, cada um enfrentando suas próprias batalhas. Ele se perguntava se Samuel ainda se lembrava de quem ele era, ou se a vida na cidade havia mudado seu irmão irreversivelmente. Enquanto isso, Samuel se via em um beco sem saída. Ele assistia a vida passar, mas não conseguia se sentir parte dela. A liberdade que buscava agora parecia uma ilusão, e a saudade de casa o consumia. No fundo, ele sabia que precisava fazer uma escolha, mas o medo de confrontar a realidade e o que havia deixado para trás o paralisava. E se eu não conseguir voltar? E se eles não quiserem que eu volte? Questionava-se. Um turbilhão de emoções conflitantes tomando conta de sua mente. O destino dos dois irmãos estava se entrelaçando novamente, mas a estrada que os levava um ao encontro do outro estava repleta de desafios. Enquanto Robério buscava seu irmão nas ruas agitadas, Samuel lutava contra seus próprios demônios. O fio que os unia estava se esticando, e a cada passo, a tensão aumentava. O que havia sido uma jornada de descoberta agora se tornava um campo de batalha, onde cada um enfrentava suas próprias escolhas. E as consequências dessas escolhas estavam prestes a se revelar de maneiras que nenhum deles poderia prever. O bar pulsava com música e vozes entrelaçadas. Mas para Samuel, tudo parecia distante, como se ele estivesse vendo o mundo através de um vidro embaçado. As emoções afloravam dentro dele, um turbilhão de lembranças e arrependimentos. A canção que soava ao fundo falava sobre amor perdido e escolhas dolorosas, e ele se viu refletido nas palavras da jovem cantora. A vida é feita de escolhas, e cada escolha tem um preço. Aquilo era um golpe certeiro. Ele sabia que sua vida, até aquele momento, havia sido uma sequência de decisões tomadas em um impulso desesperado por liberdade. Enquanto a música ecoava, algo dentro dele começou a se agitar. Ele se lembrava do pai, seu olhar cansado e preocupado, e de Robério, lutando para manter a casa de pé. A saudade se transformou em um nó apertado em sua garganta. Ele não estava apenas se afastando de casa, estava se afastando de quem ele realmente era. O peso da indecisão o sufocava, e a liberdade que tanto desejava agora se tornava uma prisão feita de solidão. Os olhos da jovem cantora encontraram os dele enquanto ela cantava, e uma conexão inexplicável se formou entre eles. Ela parecia entender a dor que ele carregava, e isso o fez sentir vulnerável. Samuel queria gritar que ele não era um artista, que ele não pertencia àquele lugar. Mas ao mesmo tempo, uma parte dele desejava se entregar à música, à vida que pulsava ao seu redor. Ele estava em um beco sem saída, e a ideia de voltar para casa se tornava mais atraente a cada nota que ela cantava. Robério, por outro lado, estava se aproximando do centro da cidade, seu coração batendo freneticamente. Ele sentia a pressão de cada passo, como se a própria cidade estivesse o pressionando a encontrar seu irmão. As lembranças de Samuel o acompanhavam, e a dor da ausência se tornava insuportável. Ele se lembrava das tardes em que os dois jogavam bola no campo, das risadas que compartilhavam e dos sonhos que tinham para o futuro. Eu preciso encontrá-lo, pensou, determinado. Eu não posso deixar que ele se perca aqui. A cidade estava viva, mas Robério se sentia como um estranho. Olhando para os rostos desconhecidos ao seu redor, ele se perguntava se Samuel ainda era o mesmo. O que teria mudado nele? E se ele não quisesse voltar? A culpa e a responsabilidade pesavam em seus ombros, e a ideia de fracassar em sua missão o aterrorizava. Ele sabia que precisava encontrar Samuel antes que a situação em casa
se tornasse insustentável. Cada segundo que passava parecia um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Enquanto Samuel lutava com seu dilema, a música no bar começou a mudar. A jovem cantora passou a entoar uma melodia mais suave, quase como um sussurro, e isso o fez sentir uma onda de nostalgia. Ele fechou os olhos e se permitiu lembrar da infância, das tardes ensolaradas no campo e do cheiro da terra molhada. Eu não sou apenas um fugitivo, pensou. Eu sou parte de algo maior, algo que não posso abandonar. A liberdade que ele buscava não era a ausência de responsabilidades, mas a capacidade de ser verdadeiro consigo mesmo. A pressão aumentava em seu peito, e a sensação de que precisava decidir logo se intensificava. Ele olhou ao redor, observando os rostos sorridentes, mas sentindo-se completamente isolado. Ele percebeu que a única maneira de encontrar paz era confrontar seus medos e retornar para onde tudo começou. Se eu não voltar agora, posso nunca mais ter a chance, pensou. A determinação começando a se formar dentro dele. Robério, por sua vez, decidiu entrar em um bar. Ele não sabia se era o lugar certo, mas a esperança de encontrar Samuel o impulsionava. Assim que entrou, sentiu a energia vibrante do ambiente. Ele olhou em volta, ansioso, e seu coração disparou ao ver um grupo de pessoas reunidas em torno de um palco. Poderia ser ali que seu irmão estivesse. Ele se aproximou, e a visão da cantora, com sua presença magnética, fez seu coração parar por um instante. Mas ao olhar para o rosto do irmão, sentado em uma mesa à frente, seu corpo ficou paralisado. Samuel o viu, e por um momento, os dois se encararam. O mundo ao redor deles desapareceu em um borrão, e o tempo pareceu congelar. Eles estavam a poucos passos um do outro, e a realidade da separação e da dor se tornava palpável. A escolha estava diante de Samuel permanecer na cidade e viver a vida, que havia começado a construir ou voltar para casa e enfrentar as consequências de suas decisões. Robério, por sua vez, sentiu a esperança e o medo se entrelaçarem em seu peito. O que aconteceria agora? A tensão era quase insuportável, e o clímax da história estava prestes a se desenrolar diante deles. A música parou de tocar e um silêncio pesado caiu sobre o bar. Samuel e Robério estavam imersos em um labirinto de emoções, o olhar de um fixo no outro, cada um refletindo um turbilhão de sentimentos. Samuel sentia o coração disparar, a adrenalina percorrendo suas veias, enquanto Robério, em pé diante dele, parecia ter envelhecido anos em frações de segundo. A vida que Samuel havia escolhido estava prestes a colidir com a realidade que ele havia deixado para trás. O que você está fazendo aqui? Samuel finalmente conseguiu perguntar, sua voz carregada de incredulidade e dor. Eu vim te procurar, Robério respondeu, a determinação em sua voz quase tangível. Eu não podia ficar lá sem saber se você estava bem. Precisamos conversar. As palavras de Robério soaram como um chamado à ação para Samuel, mas também como um peso sobre seus ombros. Ele poderia sentir a pressão de todas as escolhas não feitas, de todos os caminhos que havia tomado para chegar até ali. O bar, com sua música e risadas, havia se tornado um mundo distante, e agora tudo o que importava era aquele momento. Eu não sei se quero voltar, Samuel confessou, a vulnerabilidade em sua voz se misturando com o medo. Ele não estava apenas fugindo de casa, estava fugindo de quem ele havia se tornado. Eu não sou mais quem você pensa que sou. Robério hesitou, os olhos fixos em Samuel. Eu não me importo com quem você acha que é agora. Eu me importo com quem você sempre foi. E eu sinto sua falta. A declaração atingiu Samuel como um soco no estômago. Ele se lembrou de todas as vezes que havia se sentido perdido, de todas as vezes que havia desejado que Robério estivesse ao seu lado. Agora, ele estava ali, e a presença do irmão o forçou a confrontar a luta interna que o consumia. O que aconteceu com a gente? Samuel perguntou, a dor transparecendo em sua voz. Eu só queria ser livre, Robério. Eu só queria viver. E você acha que estar aqui é liberdade? Robério retrucou, a frustração evidente em seu tom. Você está se escondendo, Samuel. Isso não é viver, é se perder. As palavras de Robério ecoaram na mente de Samuel, e ele percebeu que a música que antes parecia tão distante agora ressoava dentro dele, como um chamado. Ele olhou para o palco, onde a jovem cantora se preparava para recomeçar sua apresentação. As luzes brilhantes a iluminavam, e sua voz doce e poderosa fez com que a sala inteira parecesse vibrar. Era como se ela estivesse cantando apenas para ele, cada nota uma lembrança de quem ele realmente era. Samuel respirou fundo, sentindo que a decisão estava se formando dentro dele. Ele sabia que a liberdade que buscava não era um lugar, mas uma escolha. Uma escolha de enfrentar a dor, de encarar seu passado e de voltar para casa. Olhando nos olhos de Robério, ele sentiu uma onda de coragem. Eu não posso continuar fugindo, disse Samuel. A voz firme agora. Eu preciso voltar. Robério sorriu, as lágrimas de alívio começando a brilhar em seus olhos. Eu vou te ajudar.
Não importa o que tenha acontecido, nós vamos superar isso juntos. Nesse momento, a jovem cantora começou a entoar uma nova música, e as palavras pareciam capturar a essência do que Samuel sentia. Ele não estava apenas retornando para casa, estava se reconectando com quem ele realmente era, com suas raízes e sua família. O medo que antes o paralisava agora se transformava em uma determinação renovada. Robério estendeu a mão, e Samuel a pegou com firmeza. Juntos, eles saíram do bar, o mundo lá fora esperando por eles. O caminho de volta seria difícil, e as consequências de suas escolhas ainda estavam por vir. Mas naquele momento, a esperança renascia entre eles. Eles estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse, juntos. Enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas da cidade, Samuel sentiu que o peso em seu coração estava começando a se dissipar. A música ainda ecoava em sua mente, e ele sabia que, apesar dos desafios à frente, havia encontrado a coragem para ser quem realmente era. O retorno não seria fácil, mas ele estava disposto a lutar por sua verdade, e isso era tudo o que importava. Enquanto caminhavam, a brisa fresca da noite acariciava o rosto de Samuel, como se a cidade estivesse acolhendo seu retorno. Ele olhou para Robério, que caminhava ao seu lado com um semblante determinado, e percebeu que a decisão de voltar para casa não era apenas sobre ele, era sobre a relação deles, sobre o que havia sido quebrado e agora poderia ser reconstruído. A cada passo, as lembranças de sua infância e da convivência entre os irmãos começavam a se entrelaçar com a realidade do momento, trazendo um conforto inesperado. Samuel sabia que o caminho de volta não seria simples. A ideia de enfrentar sua família, os olhares de desapontamento e as perguntas que não queriam calar, tudo isso o deixava apreensivo. Mas ao mesmo tempo, havia uma chama de esperança acesa dentro dele. Ele estava decidido a enfrentar o que viesse, a não se esconder mais. Robério quebrou o silêncio. "Você está bem?" perguntou, a preocupação em sua voz refletindo o que Samuel sentia. Estou tentando entender tudo isso", Samuel respondeu, a sinceridade fazendo-se presente. "Eu não sei como tudo vai ser, mas sinto que finalmente estou tomando as rédeas da minha vida." Robério assentiu, e uma expressão de orgulho iluminou seu rosto. "É isso, lembre-se de que não precisa fazer isso sozinho. Estamos juntos nessa..." Aquelas palavras trouxeram um alívio imediato para Samuel. Ele sabia que Abzer do Medo tinha alguém ao seu lado que o apoiava, mas logo uma sombra de dúvida surgiu em sua mente. E se a sua volta não fosse bem recebida? E se, ao confrontar sua família, as feridas do passado voltassem à tona? Ele respirou fundo, tentando afastar essas incertezas. Naquela mesma noite, enquanto se dirigiam para casa, Samuel sentiu a cidade pulsando ao seu redor. As luzes das ruas cintilavam como estrelas, e a música do bar parecia ressoar em seu coração. Mas a atmosfera carregava uma tensão palpável, como se a cidade também estivesse ciente de sua luta interna. Ele se lembrou de como havia corrido para longe, buscando uma ideia de liberdade que, na verdade, o aprisionava em solidão. Quando finalmente chegaram à porta de casa, Samuel hesitou. Aquele lugar que um dia havia sido seu refúgio agora se apresentava como um campo de batalha emocional. Robério, percebendo a hesitação do irmão, colocou a mão em seu ombro. "Lembre-se do que você disse. Você não está fugindo mais. É hora de enfrentar isso." Samuel sentiu a determinação se restabelecendo. Ele empurrou a porta, e o som do rangido ecoou pela casa. O cheiro familiar da madeira envelhecida e das memórias se misturou ao ar, evocando uma sensação de nostalgia que o envolveu. Dentro, a sala estava vazia, mas a presença dos pais parecia pairar no ar. Samuel podia sentir a expectativa, o temor e a esperança que flutuavam entre eles. Ele tomou uma respiração profunda e chamou: "Mi pai." A resposta imediata foi um silêncio profundo, mas logo os passos cautelosos se aproximaram. A figura de sua mãe surgiu primeiro, e ao olhar para ele, seus olhos se encheram de lágrima. "Samuel", ela sussurrou, como se a palavra fosse um mantra, uma súplica e um alívio ao mesmo tempo. A emoção tomou conta de Samuel ao ver a expressão de sua mãe, um misto de amor e preocupação. Ele se aproximou, e em um instante, ela o envolveu em um abraço forte, como se tentasse reunir todas as partes perdidas dele. "Eu sinto tanto a sua falta." Menos, ela disse, a voz trêmula. A resposta de Samuel foi um nó na garganta. Ele sentia que, apesar dos desafios à frente, havia algo profundamente curativo naquele reencontro. No entanto, a presença de Robério ao seu lado não permitia que ele ignorasse a necessidade de enfrentar também seu pai. Quando seu pai apareceu, a expressão era mais neutra, mas a tensão era palpável. Samuel se viu em um turbilhão de emoções. Havia uma raiva latente pela distância que haviam criado, mas também um desejo de reconciliação. Eu voltei", ele disse, a voz mais firme do que esperava. "E eu quero conversar." A resposta de seu pai foi demorada,
Mas no fundo de seus olhos, Samuel viu um brilho de compreensão. O caminho à frente seria difícil, e as cicatrizes do passado poderiam nunca desaparecer completamente. Mas naquele momento, uma nova realidade estava começando a se formar, uma realidade onde o amor e a verdade poderiam prevalecer. Enquanto as palavras se desenrolavam, Samuel sentiu que finalmente estava pronto para encarar o que viria. Ele não estava mais perdido, estava se reencontrando, e isso fazia toda a diferença. Enquanto Samuel olhava nos olhos de seu pai, sentiu o peso da história familiar sobre seus ombros. Ele sabia que a sua volta era apenas o começo de um processo longo e doloroso, mas estava decidido a enfrentar a verdade. As palavras que havia ensaiado em sua mente pareciam agora fugidias, mas ele não poderia voltar atrás. O que estava em jogo era mais do que seu próprio arrependimento. Era a possibilidade de reconciliação, de redescobrir os laços que um dia os uniram. Seu pai, com a expressão séria, finalmente quebrou o silêncio. Você nos deixou, Samuel. A voz era grave, mas havia uma fragilidade que não podia ser ignorada. A dor da sua ausência foi profunda. Samuel sentiu o coração apertar, mas as palavras que estavam em sua mente tomaram forma. Eu sei, e eu sinto muito. Eu estava perdido e não soube como voltar, mas eu quero tentar, quero fazer as pazes. A reação de seu pai foi lenta, mas Samuel podia ver que a semente da compreensão estava sendo plantada. A tensão no ar começou a se dissipar, e à medida que as palavras se desenrolavam, uma nova dinâmica começava a surgir. A mãe de Samuel observava, com lágrimas nos olhos, mas agora havia um brilho de esperança em seu olhar. Então, em um momento de vulnerabilidade, seu pai se aproximou e, com um gesto inesperado, envolveu Samuel em um abraço. Era um abraço que falava de perdão, de anseio por um reinício. Samuel sentiu que o peso de anos de separação e desentendimentos começava a se dissolver, e ele, finalmente, se permitiu chorar. Naquele instante, a atmosfera da casa mudou. As vozes, que antes estavam carregadas de dor e tensão, agora se encheram de promessas e compromisso. Robério, que havia sido seu apoio incondicional, observou com um sorriso satisfeito, percebendo que a reconciliação estava sendo selada. Mas como em todas as histórias, as consequências não poderiam ser ignoradas. Samuel sabia que, embora houvesse perdão, ainda haveria desafios a serem enfrentados. As feridas do passado precisavam de cura, e para isso, cada um deles precisaria se abrir e ser honesto sobre seus sentimentos. O caminho à frente exigiria esforço, empatia e, acima de tudo, amor. Com o passar dos dias, Samuel se dedicou a reconstruir não apenas seu relacionamento com seus pais, mas também a si mesmo. Ele se lembrou das lições que havia aprendido durante seu tempo fora. A liberdade não vem da fuga, mas da aceitação de quem somos e do amor que somos capazes de dar e receber. Ele se lembrava de como Deus sempre esteve presente, mesmo em seus momentos de maior desespero. A misericórdia divina se manifestava naquela nova chance, e ele estava decidido a não desperdiçá-la. Samuel refletia sobre o que havia aprendido. Ele entendeu que as feridas do passado poderiam ser dolorosas, mas a cura era possível. O amor era uma escolha que exigia coragem, e ele estava disposto a fazer essa escolha por sua família. Ele agora via a mão de Deus guiando seus passos, mostrando que a verdadeira liberdade estava em se reconciliar, em amar e em ser amado. O narrador, por sua vez, observava que a história de Samuel ecoava lições eternas. A justiça divina poderia se manifestar de muitas formas, mas a misericórdia sempre teria um papel central. A história de Samuel era um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, o amor de Deus poderia restaurar o que parecia perdido. A lição que todos deveriam levar consigo era clara. Não importa quão distante tenhamos ido, sempre há um caminho de volta, e esse caminho é pavimentado pelo perdão e pela reconciliação. Enquanto a vida em casa se ajustava a essa nova realidade, uma profunda reflexão começou a tomar forma dentro de mim. A jornada que me levou de volta para os braços da minha família foi mais do que um simples retorno físico. Foi uma viagem espiritual, uma busca pela verdade que reside em cada um de nós. Ao olhar nos olhos de meu pai, percebi que o perdão não é apenas um presente que se dá ao outro, mas também um alívio que nos libertamos. Cada lágrima que derramei era uma gota de dor que se transformava em cura, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. O caminho da fé é frequentemente repleto de obstáculos, e posso afirmar, sem dúvida, que minha ausência foi uma das maiores provações que minha família enfrentou. No entanto, foi nesse deserto de desespero que encontrei as fontes de amor e misericórdia que sempre estiveram ao meu alcance. A presença de Deus, que eu havia negligenciado, tornou-se um farol em meio à tempestade, guiando volta a casa, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Aprendi que a obediência à sua palavra não é uma restrição,
mas uma libertação. Ao me render a essa verdade, percebi que a verdadeira liberdade vem da aceitação de nossos erros e da disposição de perdoar e ser perdoado. Agora, ao refletir sobre minha experiência, percebo que a vida diária oferece muitas oportunidades para aplicar essas lições. Todos nós, em algum momento, nos afastamos de pessoas que amamos ou nos perdemos em nossas lutas pessoais. No entanto, a história de minha reconciliação é um convite a cada um de nós. Não importa quão distante tenhamos ido, sempre há um caminho de volta. Esse caminho é pavimentado pelo perdão e pela disposição de ouvir e entender o outro. Praticar o perdão em nossas vidas diárias não é uma tarefa fácil, mas é um ato de coragem que pode transformar relacionamentos e restaurar laços quebrados. O amor de Deus, que se manifesta na misericórdia e na aceitação, nos chama a agir. Se estivermos dispostos a abrir nossos corações e a sermos vulneráveis, podemos encontrar a força para enfrentar os desafios que surgem em nossos relacionamentos. A história de minha família é um testemunho de que, mesmo nas situações mais difíceis, a luz da reconciliação pode brilhar. Enquanto me preparo para seguir em frente, levo comigo a certeza de que o amor é uma escolha diária. Escolher amar, escolher perdoar, escolher ser honesto e aberto, são decisões que moldam não apenas o nosso destino, mas também o daqueles que nos cercam. E assim, com a graça de Deus, embarco nesta nova fase da minha vida, cheio de esperança e determinação para cultivar relacionamentos que sejam verdadeiros reflexos do amor divino. O narrador observa que a jornada de Samuel não é apenas uma narrativa individual, mas um espelho que reflete a experiência humana universal. A vida é repleta de desafios e desilusões, mas a mensagem de perdão e reconciliação que emerge dessa história é atemporal. Cada um de nós é chamado a abraçar as lições que surgem das adversidades e a buscar a cura através do amor. A misericórdia divina está sempre ao nosso alcance, pronta para nos guiar de volta ao lar, não importa quão longe tenhamos ido. O convite permanece, que possamos todos escolher o caminho do perdão, permitindo que o amor de Deus nos transforme e nos una.